profetizo que a minha família é um lugar de milagres. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, a palavra que nós lemos, relata um texto em que Jesus, começando o seu ministério na terra, ele vai mais uma vez a Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Mas uma cidade que ele escolheu para consolidar o seu ministério foi Cafarnaum, porque era uma cidade muito bem localizada, às margens do mar da Galileia. Cafarnaum é uma cidade litorânea, uma cidade que fica num ponto estratégico. Então Jesus usou essa cidade para fazer o seu ministério funcionar, e por diversas vezes ele esteve na cidade e ele esteve na casa. Essa casa de Cafarnaum é a casa de Simão Pedro. É a casa onde ele também cura a sogra de Pedro. Mas era uma casa que ele usava por diversas vezes para pregar a palavra, para fazer milagres, para anunciar o reino. Então Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, há sinais diferentes. Quando Jesus está na nossa casa, precisa haver sinais. Precisa haver realidades que Jesus está presente. Cadê o teclado aqui? Me ajuda aí. Amém? Vou botar uma emoção aqui nesse negócio, amém? Profetizar é gerar em palavras e ações uma nova realidade. Olha para essa pessoa e diga assim: você foi chamado para profetizar sobre a sua casa. Entenda isso, irmãos. Olha, profetizar, eu não estou falando que você vai ser profeta de ofício. Porque ser profeta de ofício é um chamado de Deus. Deus chama, Deus escolhe. Mas usar a unção profética, todos nós temos a liberdade em Cristo. Jesus disse: ei, aquilo que você ligar no céu será ligado na terra. Amém? O que Jesus estava querendo dizer para a sua igreja? Que há uma unção liberada para um espírito de profeta. Um espírito profético liberado para a igreja. Nós precisamos fazer uso disso. O que é profetizar? É anunciar em palavras e ações uma nova realidade. Está na hora de você começar a profetizar mais, talvez, sobre a sua casa. Existem realidades lá que só você conhece. E nós precisamos profetizar em palavras e ações, gerar uma nova realidade de Deus para a nossa casa. Não aceite a realidade da sua casa. Não se contente com o que a sua casa, sua família está vivendo. Talvez Deus queira algo a mais. Talvez Deus queira que você possa experimentar algo a mais. Nós vamos aprender aqui com a passagem que registra uma casa que Jesus estava. E a gente sabe que nem sempre o caminho do milagre é um caminho fácil de ser acessado. Por vezes nós temos que enfrentar obstáculos. Mas quando Jesus está na casa, o ambiente é diferente. Amém? Quando Jesus está na casa, o ambiente é diferente. Quando Jesus está na casa, o ambiente é oportuno para fluir algo diferente. Quando Jesus está na casa, o ambiente é oportuno para fluir um milagre do Senhor. Nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa casa. Como assim, pastor? Através da nossa vida. Nós precisamos levar Jesus para a nossa casa. Eu sei que você vem aqui para ouvir Jesus, para sentir Jesus, para até querer ver Jesus através da vida de alguém, através dos louvores. Mas o mais importante é o como a gente vai sair daqui e voltar para o nosso lar. Independente da circunstância da sua casa, independente da realidade da sua família, nós precisamos profetizar. A minha família é um lugar de milagres. Você precisa profetizar o milagre do Senhor. Qual milagre você deseja para a sua casa? Qual milagre você deseja para a sua família? Pastor, meu casamento só um milagre. Então profetize o milagre. Pastor, meu filho, minha filha, só um milagre. Então profetize sobre a vida do seu filho. Pastor, as finanças nossas, só um milagre do Senhor. Então profetize sobre as suas finanças. Pastor, há uma enfermidade na minha casa, só um milagre. Então profetize sobre a enfermidade, irmão. Há poder na sua palavra, amém? Há poder na sua palavra. E quando Jesus está no ambiente, o milagre flui. Quando Jesus está na casa, o ambiente precisa ser um ambiente de milagre. Jesus estava na casa, o texto diz que quando souberam que Jesus estava na casa, espalhou-se entre a cidade, que Jesus estava na casa de Simão Pedro. E uma grande multidão vai para lá. E aí a Bíblia diz que a multidão era tão grande que ninguém conseguia mais entrar na casa. Estava lotada a casa, não tinha mais vaga. É você chegar na igreja e não ter mais lugar.
Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você pode até dizer, eita pastor, eu vou sentar onde? Isso é sinal de que as pessoas estão sedentas e com fome do Senhor e vindo para essa casa. Mas nós precisamos anunciar essa notícia. Porque a casa não se encheu de graça, do nada. A casa se encheu porque as pessoas começaram a anunciar, Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Então muita gente veio para casa porque Jesus estava na casa. Você crê que Jesus está nessa casa? Então se Jesus está nessa casa, milagres vão acontecer aqui. Mas nós precisamos estar focado naquilo que nós queremos para a nossa casa e para a nossa família. E por estarmos focados, nós precisamos aprender algumas lições com esse texto. A primeira delas é que, por estar focado, que a minha família é um lugar de milagres, eu preciso aprender a superar o que impede de eu viver o milagre. O que impede da minha casa experimentar o milagre. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente vai ver que existiam alguns empecilhos para aquele homem receber o milagre que ele precisava. Para aquela casa receber o milagre que ela precisava. Sempre será assim, irmão. Nunca ache que vai ser fácil. Você chegar a ver um milagre, você chegar a tomar posse de um milagre, a sua casa ser visitada por um milagre, por algo extraordinário, vai ter alguns obstáculos, algumas dificuldades. Principalmente porque o diabo levanta coisas, situações para te empatar de chegar até lá. Então a gente olhando para esse texto aqui, a gente vai aprender que a primeira coisa, que se nós queremos profetizar que a nossa casa é um lugar de milagres, nós vamos precisar aprender a superar o que nos impede de viver essa realidade. O texto diz que ao levar um homem paralítico até Jesus, eles se deparam com um impedimento de chegar até Jesus. Qual era o impedimento que o texto diz? Qual era o impedimento que o texto diz? Qual era o impedimento que o texto diz? Pessoas. Preste bem atenção nisso. Pessoas são bênção, mas pessoas também podem ser impedimento para a gente experimentar de um milagre, para a gente ver algo extraordinário acontecer. O texto diz que tinham muitas pessoas a ponto de não haver lugar nem mesmo à porta. Ou seja, você chegar numa casa e você querer entrar e não ter lugar nem para você chegar perto da porta. Então estavam impedidos de aproximar-se de Jesus. A multidão era uma dificuldade de chegar até Jesus. O plano foi que aqueles 4 homens pegam um amigo paralítico, sabendo que Jesus está naquele lugar. Eles levam essa pessoa até lá, irmãos. Isso é extraordinário. Essa unção e esse coração precisa estar em nós. Nós precisamos trazer pessoas sabendo que Jesus está na casa. Pessoas que precisam de Jesus. Pessoas que são paralíticas. Pessoas que são cegas. Pessoas que estão mortas. Eu estou falando de uma realidade espiritual, que é a realidade desse mundo, dessa sociedade. Tanta gente precisa ter esse encontro com Jesus. Ir para um lugar onde Jesus está. E essa é uma casa que nós precisamos saber usar no favor dessas pessoas. Aqueles amigos são a nossa vida, somos nós. Eles levam um paralítico. Quando chega na casa, tem um impedimento, que é as pessoas não deixavam eles entrar. E nem um favor pedindo, por favor, deixa a gente entrar. Tem um necessitado aqui. As pessoas olhavam e diziam, tem necessitados aí dentro também. Mas deixa a gente passar aqui, não tem mais vaga, não tem mais condições nenhuma. O plano daqueles homens era, vamos levar esse nosso amigo até Jesus. Por quê? Porque Jesus é a fonte do milagre. Por quê? Porque Jesus tem um recomeço. Por quê? Porque Jesus tem uma solução para esse problema. Tudo o que nós precisamos fazer é levar a nossa família, nossos parentes, amigos até Jesus. Porém, aconteceu de ter um impedimento no meio do caminho. As pessoas estavam pessoas ficarem entre você ou a sua casa e Jesus. Cedo ou tarde isso será um problema.
Você diz assim, não pastor, mas essa pessoa é meu amigo, essa pessoa é de Deus, essa pessoa, ela me ajuda tanto. Sim, ela ajuda, mas cedo ou tarde ela pode se tornar um problema que interrompe você de acessar coisas grandes em Deus. Tem gente que coloca a sua condição de fé em pessoas. Conhece alguém assim? Vem só por causa do marido, vem só por causa da esposa, vem só por causa de um amigo. Pessoas são fantásticas e extraordinárias. A igreja é feita de pessoas. Isso aqui é uma família, irmãos. E deve acontecer assim, deve ser saudável a gente vir para essa casa também por causa de pessoas. Mas não pode ser a razão principal. Nós viemos a essa casa porque Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, Ele vai nos dar o milagre, a transformação, a provisão, a restauração que nós precisamos. Se você vem para a igreja por causa de pessoas, será fácil você sair dela por causa de pessoas também. Havia um impedimento claro, a casa estava lotada e sem espaço para entrar. Lá dentro Jesus ensinava sobre o reino, sobre o evangelho. Lá dentro Jesus pregava a palavra, o texto é claro dizendo que Jesus estava ensinando. Todos estavam lá porque precisavam de Jesus. Precisavam ouvir o que Ele tinha para falar. Aquele lugar é um ambiente oportuno para o milagre. Porque Jesus estava ali. Eu sei que tem gente que deseja que Jesus entre na sua casa. Porém, existem pessoas que se tornam impedimento. Eu sei que a realidade da sua casa talvez não seja que você queira. Ou não seja tão fácil assim. Porque você pode me dizer, pastor, o meu pai é incrédulo. Todo domingo, final de semana, é um pagode, é aquele som na minha casa. É tão difícil a minha casa, é tão difícil o meu ambiente. Aquele ambiente. Talvez seja uma realidade como essa. Pessoas que impedem. Pessoas que se colocam entre você e o Senhor. Talvez a esposa que está aqui diga, o meu marido, ele é descrente, pastor, ele é cético. Ou talvez vice-versa, o marido que está aqui dizendo a esposa não contribui, a esposa não ajuda. Ou talvez você diga, a minha casa, pastor, é lotada, é muita gente, a minha família é muito grande. E a prioridade da minha casa nunca será, a última coisa é Deus, a última coisa é o Senhor, a prioridade são tantas coisas. Qual será a sua maior dificuldade hoje? O que talvez represente essa multidão que te impede de tocar e experimentar o milagre do Senhor? O que talvez seja essa multidão na realidade da sua vida, da sua casa hoje? Porque você pode dizer, não tem multidão na minha casa, mas talvez tenha um impedimento. Talvez tenha uma realidade que está impedindo, talvez sejam pessoas, talvez sejam as suas finanças, talvez até seja o seu casamento, que não está tão bem assim, e está impedindo você de ter uma experiência mais com Deus. Mas eu vim nessa noite para dizer a você, não desanime. Não desanime diante das dificuldades. Aprenda com o Senhor a superar aquilo que te impede de você experimentar de algo mais profundo em Deus. Aprenda que a sua missão de se encontrar com Jesus, de sentar para ouvir Jesus, de viver ao lado de Jesus, precisa ser muito maior do que a dificuldade de você chegar até lá. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, as nossas dificuldades são pequenas e passageiras, em comparação com a imensa e eterna glória que elas produzem para nós. Sabe essa dificuldade que você enfrenta? Ela pode produzir uma glória na sua direção. Sabe essa luta que você passa? Ela pode produzir uma glória maior na sua direção. Porque todas as dificuldades superadas é uma porta aberta para a glória de Deus, para o poder de Deus, para o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Pare de comparar a sua vida a outros. Tem tanta gente que compara a sua família com a família do outro. E diz assim, a minha família não presta, mas a família de fulano é a melhor família. Para de comparar a sua vida com o outro e comece a comparar as dificuldades da sua família com a glória que Deus está preparando para ela. No lugar de a gente ficar comparando a minha casa com a casa de fulano, o meu casamento com o casamento de cicrana, meus filhos são assim, olha os filhos de fulano, para de se comparar, porque isso só vai adoecer você. Você precisa comparar cada dificuldade que a sua casa enfrenta com a glória que Deus preparou para liberar sobre ela.
Porque o texto diz que as dificuldades são leves e passageiras, comparadas ao peso da glória e do milagre que o Senhor tem liberado para a sua casa. Assim será. Esse é o mês que a sua casa vai receber um milagre do Senhor. Esse é o mês que a sua família vai receber um milagre de Deus. Algo que se torna milagre. Eu não estou falando de algo que você pode fazer. Eu estou falando daquilo que só o Senhor pode fazer. Eu sei que não são poucas as dificuldades que nos cercam. Porque o texto fala de muitas pessoas. Eu sei que às vezes a gente passa por estações que tem muitas dificuldades, muitos problemas. E a vida se torna dura e exigente demais. Em alguns momentos, a gente passa por circunstâncias, situações que a gente diz, não tem mais jeito, eu vou desistir, eu vou largar tudo. Mas a voz de Jesus sempre será, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque é animado que você vai mudar essa história. Está na hora de você se animar mais pela sua casa. Está na hora de você se animar mais pela sua família. Aqueles amigos, ao se deparar com aquele impedimento, eles não esmureceram. Eles não disseram assim, não tem jeito, vamos voltar para casa. Olha, larga tudo, não tem, vamos deixar para lá. Aquela ideia de a gente levar ele até Jesus, não vai ter condições nenhuma. Olha a dificuldade que está aqui diante de nós. Não, mas eles tiveram ânimo, eles não desanimaram. Eles continuaram animados, dizendo assim, se tem dificuldade, nós vamos superar. Se está com problema da gente chegar até ele por aqui, a gente vai procurar outro caminho, mas a gente não vai deixar de chegar até Jesus. Nós não vamos deixar de ir até Jesus, porque nós sabemos que de Jesus sai o que nós precisamos. O seu ânimo para alcançar o milagre que você precisa fará toda a diferença. Por que você está tão desanimado com a sua fé? Por que você está tão desanimado com as coisas de Deus? Está na hora de você se animar. Está na hora de você profetizar. Está na hora de você enxergar a estratégia do Senhor sobre a sua vida. Aqueles homens não recuaram, eles continuaram a avançar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não vai parar. Diante de uma dificuldade, você não vai parar. Diante de pessoas, você não vai parar. Diante de obstáculos, você não vai parar. O Senhor vai atrair você e a sua casa até a presença dEle. E da presença dEle sairá o milagre que você e a sua família precisam. Se você crê, dá um glória a Deus, um amém. E aplauda a presença de Jesus nesse lugar. Segundo, focado no milagre que a minha casa precisa, eu preciso aprender a abrir caminhos para que isso aconteça. O texto diz que, vendo a grande dificuldade, eles resolveram, conversaram entre si, dizendo assim, ó, a gente não pode entrar por baixo, vamos entrar por cima. A gente não tem condições de entrar pela porta, vamos entrar pelo telhado. Como será isso? Olha o telhado da casa, cara. Então eles resolveram abrir caminho. Sabe, irmãos, a gente precisa ter essa sabedoria de abrir caminhos. Nós não podemos ser a geração da desistência fácil. Tem tanto homem e mulher que desiste fácil das coisas só por causa de uma dificuldade. Só por causa de obstáculo, por causa de pessoas, por causa de gente que está atrapalhando, por causa de palavras de pessoas na sua direção. Você anda desistindo daquilo que Deus tem para liberar sobre você e a sua casa. Aqui está uma lição preciosa. Os homens não desistiram, eles insistiram. E eu profetizo que você não vai desistir, você vai insistir até ver a sua casa rendida aos pés do Senhor. Você não vai desistir da sua casa, você vai insistir da sua família até ver a sua família servindo a Deus. Uma unção de insistência tome você nesses dias. Esse é o mês que você vai surpreender a sua parentela. As pessoas estão acostumadas a você desistir fácil. As pessoas da sua família estão acostumadas a você deixar para lá. Mas esse mês uma unção poderosa vai tomar você sobre a sua casa. E você vai fazer diferente. Você vai insistir. Você não vai deixar de mão. Você vai continuar insistindo. Sabe aquela pessoa difícil? Você vai ser tomado por uma unção que Deus vai te dar. Com uma estratégia diferente para você abrir caminho. E Jesus vai pegar essa pessoa de jeito. E ela vai se render aos pés do Senhor.
aqueles homens insistiram, subiram no telhado. Não é fácil, irmãos, era subir com um paralítico. Colocar alguém pesado sobre a casa. Além de subir, eles precisavam quebrar o telhado. Então eles foram tomados por essa unção de abrir caminho pelo telhado da casa. Ao conseguirem levantar o homem e subir os 4, mais o paralítico, agora a missão era, vamos precisar quebrar o telhado. E o texto diz que eles foram exatamente no lugar onde Jesus estava. Como você consegue ver o que está acontecendo dentro da casa, em cima do telhado? O texto diz que eles chegaram exatamente no vão em que Jesus estava. E eles ali quebraram uma parte da coberta, abrindo passagem pelo teto. Exatamente em cima do lugar onde Jesus estava. Eles não poderiam errar. Se não conseguiram aquilo que planejaram, que era entrar pelas portas, logo uma nova estratégia surgiu. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, mas nós não vamos desistir de chegar até Jesus. Vamos dar um jeito, mas não vamos desistir de levar essa pessoa até Jesus. Vamos dar um jeito, mas nós não vamos ficar do lado de fora daquilo que Jesus está fazendo. Eu não quero deixar a minha família do lado de fora. Tem mais alguém aqui que não quer deixar a sua casa do lado de fora daquilo que Jesus está fazendo nesses últimos dias? Então dê um jeito, mas vá, leve, insista, não desista. Quem quer dá um jeito. Já ouviu essa frase? Quem quer não dá desculpa, quem quer dá jeito. Se aqueles amigos não quisessem, eles davam desculpa. Olha, meu amigo, sinto muito, mas está difícil, não tem mais como entrar, a gente vai ter que deixar para outro dia. Não, a gente vai dar um jeito. É por cima, pelo telhado, vamos subir. A gente abre espaço e a gente desce até onde Jesus está. Mas a gente vai dar um jeito de fazer acontecer. Ei, em nome de Jesus, para o seu casamento, tem jeito sim. Ei, para a sua casa, tem jeito sim. Para os seus filhos, tem jeito sim. Ah, para o seu vizinho que faz tanto barulho para você, tem jeito sim. Nós não podemos ser uma igreja com marcas de desistir de pessoas. Nós somos insistentes. Nós somos como essa igreja. Esses 4 homens representam uma igreja que não desiste de levar até Jesus aqueles que precisam. Eu quero ser reconhecido assim, como essa igreja. Ah, pastor, mas as pessoas não querem vir. Não quer vir? A gente vai. A gente leva Jesus lá. Mas quem quer dá um jeito, amém? Quem quer dá um jeito. Quebraram parte do telhado. Irmãos, essa atitude, a Bíblia diz que gerou honra de Jesus. Jesus ficou admirado com aquilo. Aqueles homens quebrando parte do telhado em cima de onde ele estava vendo. Onde ele estava ensinando. Isso nos ensina, irmãos, que para abrir caminho, nós precisamos às vezes quebrar ou se livrar de coisas que se tornam estruturais na nossa vida e que acabam nos atrapalhando. Muita gente presa à estrutura e perdendo o que Jesus quer fazer. Muita gente presa à organização da casa e perdendo de deixar Jesus entrar e fazer o seu lar diferente. Conheço pessoas, ai menino, porque esse sofá é novo, eu acabei de comprar, menino, desce desse sofá, não bota o pé nesse sofá. Tanta gente presa à estrutura, esquecendo que Jesus quer operar dentro do seu lar. Não se prenda à estrutura.
A Bíblia diz que eles quebraram parte do telhado, ou seja, abrindo caminho. Para abrir caminho, você vai precisar quebrar algumas coisas. Para abrir caminho, você vai precisar se livrar de algumas coisas. Para abrir caminho, você vai precisar, às vezes, abrir mão de uma estrutura religiosa presa em você e no seu coração. Às vezes, abrir mão de uma estrutura familiar que vem de geração a geração, te ensinando a ser assim. Está na hora de você abrir espaço para Jesus começar a operar um milagre sobre você e a sua casa. Nós só abriremos espaço quando estivermos disponíveis e dispostos a quebrar o que preciso for para não perder Jesus na nossa casa. O mais importante aqui não era a estrutura, o mais importante era o milagre que aquela casa precisava. O texto deixa claro que eles não se preocuparam com o telhado da casa, eles se preocuparam com o milagre que Jesus iria fazer naquele homem. A casa era de Simão Pedro. Jesus estava usando para ensinar uma multidão presente. Aqueles homens estavam focados no milagre, mas existia uma estrutura que precisa ser quebrada. Nessa noite o Senhor vai revelar a você o que precisa ser quebrado na sua vida. Nessa noite o Espírito Santo vai falar direitinho com você o que precisa ser quebrado na sua casa. Eu não estou falando de móveis, eu não estou falando de objetos, estou falando de uma estrutura que tem interrompido você e a sua casa de experimentar do milagre. Às vezes a gente se conforma demais, a gente anda conformado e não transformado. A gente se conforma de a pessoa ser a si mesmo, de a pessoa viver assim, e a gente entrega os pontos, e uma estrutura é montada, e a gente não consegue mais abrir caminho, porque a estrutura é muito forte e poderosa. Mas hoje o Senhor vai te dar a unção e a força que você precisa para quebrar a estrutura que foi criada, que tem paralisado a sua casa, que tem sido um obstáculo para Jesus operar na sua parentela. Aquele homem, irmãos, que estava sendo carregado como um paralítico, tinha a sua vida toda destruída pela dor, preconceito, enfermidade. Alguém que é paralítico nessa época aqui, irmãos, não era tratado como hoje. Hoje existem muitas regalias, existem leis, existem estruturas adaptáveis, existem recursos, existe grupo de apoio, existe muita coisa. Mas na época de Jesus não existia nada, existia um preconceito, existia uma exclusão. Paralítico não serve para nada. Alguém que tem deficiência é algum pecado na sua vida. Então aquele homem tinha a vida destruída. Quantos não estão vivendo assim hoje? Com uma paralisia na sua vida, vivem excluídos à margem daquilo que Jesus está operando e fazendo. Mas seus amigos estavam focados no milagre. Então eles pensaram, naquela hora, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que eles pensaram assim: mas vale um telhado destruído e o meu amigo inteiro do que o meu amigo destruído e um telhado inteiro. Quantos de nós não precisamos, irmãos, pensar assim sobre a nossa família? Porque a gente está perdendo a nossa família por coisas pequenas. Porque a gente se apega demais a coisinhas, a besteirinhas. A gente diz, olha, mas vale isso aqui organizar, uma casa organizada, do que um lar em paz. Irmãos, em nome de Jesus, tenha cuidado com essa estrutura na sua mente. Essas crendices antigas, esse misticismo que você ainda teima em querer usar na sua casa. Aqueles amigos deram uma lição para nós aqui. Eles ali juntos disseram assim, olha, vamos quebrar esse telhado, mas vai quebrar o telhado da casa de Pedro. Vamos quebrar, irmão, mas vale um telhado quebrado o nosso amigo inteiro. Jesus vai fazer um milagre. Mas vale eu abrir mão de uma estrutura e ver Jesus transformar a minha família. Mas vale eu abrir mão de uma crença antiga e ver Jesus fazendo algo novo na minha casa, nos meus parentes, nos meus amigos.
Nós precisamos estar disponíveis a abrir caminhos, a quebrar o que preciso for para ver Jesus fazer algo novo na minha casa, a quebrar o que preciso for para ver Jesus fazer algo novo no meu casamento, a quebrar o que preciso for para ver Jesus operar sobre a minha geração. Jesus está falando com você aqui. Você que está preso a essa estrutura da sua geração, que vem de pai, avô, e você ainda continua preso nessa estrutura, e vendo a sua família ser quebrada, mas vale quebrar uma estrutura e ver a sua família inteira. Não abra mão de ver a sua casa ser uma casa de milagres. Eu, por onde for, eu digo, a minha casa é um lugar de milagres. Meus filhos são milagres do Senhor. Você precisa ter um testemunho de milagre na sua casa. Abra caminho. Hoje o Senhor está dizendo a você aqui: abra caminho e deixe que eu vou operar. Abra caminho e deixe que eu vou fluir com um milagre poderoso na sua direção. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Levante sua mão direita e diga: eu creio. Senhor, diga assim: Senhor, me ensina a quebrar o que preciso for para ver o Senhor fluir na minha casa. Abrir caminho até Jesus vai mexer com a estrutura, irmão. Talvez o que a sua família mais precisa é que alguém se levante para destruir crenças antigas, espírito de competição, maldições hereditárias que vêm passando de geração em geração e você fica olhando isso. Para de querer dar um jeitinho naquilo que precisa ser quebrado. Não é normal a sua casa viver isso que está vivendo. Não aceite. Precisamos desse entendimento. Precisamos estar dispostos a quebrar o que preciso for, para toda a paralisia cessar. Tem casamentos que estão paralisados. Estão como esse paralítico. Tem que ser levado por alguém. Tem homens que são como esse paralítico, tem que ser levado por alguém. Tem mulheres que tem que ser levada por alguém. Para com isso em nome de Jesus. Toda paralisia tem que cessar da sua vida, da sua casa. Mexa na estrutura, se preciso for. Mas esteja disposto a abrir caminho para Jesus agir. Diga assim comigo: mais importante do que um telhado quebrado é um paralítico andando. Diga mais uma vez: mais importante do que um telhado quebrado é um paralítico andando. O que é mais importante para você? Será que você e eu estivéssemos no lugar daqueles homens, se a gente iria realmente pensar assim? Ou a gente dizer: mexe nisso não, porque isso aí é antigo, isso aí é uma estrutura antiga. É melhor nem mexer nisso, porque isso já vem de história, vem passando de meu avô, meu pai. Deixa isso quietinho aí, não vamos mexer nisso não. E aí, cheio de paralítico na nossa casa. E a gente fica preocupado com estrutura. É melhor um telhado quebrado e ver Jesus operando na minha casa. Vocês estão me entendendo aqui, irmão? Em nome de Jesus. Jesus está falando com alguém aqui? Por último, e não menos importante, se nós estamos focados no milagre, nós precisamos confiar no método de Jesus. Confie na forma que Jesus faz. Confie do jeito que Ele opera o milagre. Nem sempre vai acontecer como nós imaginamos. A gente sonha, a gente planeja, a gente fica imaginando: quando Jesus chegar, Ele vai me pegar assim. Quando Jesus entrar na minha casa, o meu marido vai chorar. Quando Jesus pegar o meu menino, ele vai se arrepender. A gente cria tantas coisas na nossa mente, mas às vezes não acontece nada do que a gente imaginou. Porque Jesus tem um método de fazer. Jesus tem a forma dele de operar. A gente quer que seja daquele jeito, mas vem Jesus e faz diferente. Aí é melhor você confiar no método de Jesus do que no seu. É melhor você acreditar no que Jesus está fazendo do que o que você tenta fazer com as suas mãos.
O texto diz que eles quebraram e começaram a descer o paralítico na frente de Jesus. Começaram a descer a maca aos poucos. E eu fico imaginando aquela cena, a casa lotada, Jesus ensinando, pregando sobre o reino, pregando sobre o evangelho. Quando de repente abre-se um buraco no teto e começa a descer um homem de maca. Todo mundo ficou olhando para aquela cena. Até Jesus se admirou, tamanha fé que estava diante dele. Eu quero profetizar que essa será a sua fé nesse nível aí, a sua fé será nesse nível, a sua família verá que você é um homem ou mulher de fé nessa geração. Mas não é uma fé teórica, é uma fé prática. Porque não adianta a gente estar dizendo, eu creio em Jesus. O que você está fazendo? A Bíblia diz que como um terceiro homem. E aí eu fico imaginando, irmão, porque o que aqueles homens mais queriam é que Jesus pudesse colocar as mãos naquelas pernas, estavam paralíticas, e ele dizer, em nome do Senhor, ande. Ou ele fazer uma oração poderosa, impondo as mãos naquele homem. Ou ele fazer um grande movimento na casa e todo mundo começar a orar e aquele movimento todo. Mas o método de Jesus é diferente. A gente quer que seja de um jeito, mas Jesus tem um outro jeito para fazer o milagre. O texto diz que Jesus olhou e a única coisa que Jesus disse foi, você está perdoado. Meu Deus! Eu fico imaginando a cena e a cabeça daqueles amigos dizendo assim, mas Jesus, a gente passou por cada uma, a gente teve que ficar lá fora no meio dessa multidão, a gente teve que arrodear, subir no telhado aqui na casa, olha, foi trabalho da gente quebrar aqui o telhado, e o peso aqui desse homem que a gente está sustentando ele, para o Senhor só dizer que ele está perdoado, que é isso, Jesus? A única palavra que Jesus disse é, filho, vendo a fé, Jesus disse assim, os teus pecados estão perdoados. Mas aquele homem precisava, era de uma unção para fazer ele andar, pastor. Todo investimento foi para ver aquele paralítico voltar a andar. Tanto esforço para ver o sobrenatural. E de repente a gente só escuta de Jesus, você está perdoado? Só que uma casa que Jesus está nela, antes do milagre acontecer, tem que haver perdão. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Você quer muito milagre, eu sei que você quer muito milagre. Mas antes do milagre acontecer, aprenda a lição, precisa ter perdão. Jesus não faz nada pela metade. E nada vale Jesus botar um homem para andar, se ele não conhecer o maior dos milagres, que é aprender a perdoar. A gente quer um milagre físico, mas Jesus primeiro opera um milagre espiritual na nossa vida. A palavra de Jesus foi, você está perdoado. O fato de talvez faltar milagre é porque está faltando perdão. Orgulho demais, ferida demais, mágoa demais, nos paralisam. Jesus estava ensinando aqui que para a paralisia sair, antes precisa ter perdão. Talvez tenha paralisia nas suas finanças. Talvez tenha paralisia no seu relacionamento conjugal, talvez tenha paralisia no seu serviço para Deus, talvez tenha paralisia na sua comunhão com pessoas, talvez tudo isso está paralisado na sua vida, nenhum relacionamento sobrevive sem perdão, e a razão talvez seja porque está faltando perdoar. Você sabe que se a gente vai na origem da palavra portuguesa, perda, se você for para o diminutivo é perdinha, mas se você for para o aumentativo é perdão? Talvez a gente consiga entender de onde vem e como é essa história de perdão, pastor. Perdão é uma perda grande.
Pastor, eu tenho razão nessa história. Está aí, você precisa de perdão. Porque perdão é uma perda grande. Pastor, foi ela que me feriu. Está aí, você precisa de perdão. Sabe por quê? Porque perdão é uma perda grande. Mas eu não vou abrir mão do meu direito. Está aí, você precisa conhecer do perdão. Porque perdão é uma perda grande. Perdoar é perder no ar. Está na hora de você deixar no ar aquilo que você está guardando tanto, que está paralisando você, que está deixando você como um paralítico que está aqui sendo carregado. Você tem que ser carregado pela sua liderança, tem que ser carregado pelo seu GF, tem que ser carregado pela alguém, pelo pastor, tem que ser carregado pela alguém que vai e tem que te levar. Em nome de Jesus, hoje eu profetizo que a partir de você uma nova unção virá e as pessoas da sua casa irão sentir isso. Perdoar é deixar voar, irmãos. Quem não perdoa vive paralisado. É por isso que Jesus olhou para aquele homem e disse assim: você está perdoado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que está te paralisando aí são coisas que você deve deixar voar. Ei, em nome de Jesus, escute o Senhor falar com você nessa noite. O que está paralisando você? O seu casamento, está paralisando o seu relacionamento, está paralisando as suas finanças. Talvez sejam coisas que você anda guardando, que você precisa deixar voar, perder no ar. Deixa voar, deixa para lá, deixa passar, e você vai ser visitado pelo milagre do Senhor. Primeiro ele precisa ver perdão na sua vida, depois ele opera um milagre para te fazer andar, para te fazer correr, para te fazer até voar se for preciso. Eles só queriam que Jesus orasse, colocasse as mãos na perna e dissesse: paralisia, saia daí. Mas Jesus foi na fonte. O milagre não era só para aquele homem, mas para toda a multidão que estava na casa. Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E se você ler o texto, você vai ver que os religiosos começaram a razoar entre si, dizendo assim: quem é esse que quer perdoar pecado? Só um pode perdoar, que é Deus. Não sabiam eles que estava diante de Deus, porque Jesus é Deus. Aí Jesus, conhecendo, porque Jesus conhece nossos pensamentos, sinto te dizer, mas Jesus sabe o que você pensa, o que você sente e o que você vai falar, sem antes de sair palavras na sua boca. Ele olha para aqueles homens assim: para que vocês não fiquem duvidosos, o que é mais fácil? Eu dizer a um homem como esse: perdoados estão os seus pecados? Ou dizer a ele: levante-se e ande? O que é mais fácil? O que é mais fácil? É você dizer assim: eu te perdoo? Ou você orar e dizer assim: eu libero agora a sua cura? Aí ele diz assim: para que vocês não fiquem aí duvidando, ei homem, levanta, pega essa maca e vai para a tua casa. A Bíblia diz que na hora um homem se levantou, se pôs de pé, pegou a maca e saiu. E todos ficaram impressionados, dizendo assim: nunca vimos algo tão poderoso assim. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Diga assim: ao nome de Jesus, a minha casa será um lugar de milagres. Fecha teus olhos onde você está e diga assim: toda a paralisia da minha vida, da minha casa, hoje, diga hoje, se rendem ao poder do nome de Jesus. Diga assim: Senhor, me ensina, primeiro, a eu superar tantas coisas que me impedem. Diga assim: segundo, a eu quebrar tudo aquilo que é preciso. Diga assim: terceiro, a eu confiar no que o Senhor está fazendo. Só me ajuda a eu fazer da minha casa esse lugar em que Jesus está e o milagre está presente. Em nome de Jesus.